Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mirinho, estou aqui para falar de política e de pesquisa. Mesmo acabando a eleição, pessoal, nós vamos falar algumas coisas sobre pesquisa, sobre a empresa que foi a revelação em termos de resultado de pesquisa. Nós vamos estar falando também sobre o Geraldo Alckmin, nós vamos estar falando notícias gerais, né? Os protestos bolsonaristas que está tendo em todo o Brasil, na nossa região, vamos comentar também. E o que foi realmente que deu a vitória? Qual região que deu a vitória realmente? Vamos analisar sobre esse lado. O Nordeste deu a vitória para o Lula ou foi São Paulo? Então nós vamos estar comentando tudo isso aqui com vocês, com dados. Então pessoal, aproveita, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e você acionando o sininho você vai receber todas as notícias que nós vamos estar comentando e nós vamos passar para vocês. Então pessoal, o que muito se comenta por aí, foi o Nordeste que deu a vitória para o Lula. Realmente a votação lá no Nordeste foi muito grande, nós temos tudo isso aqui. Mas às vezes em outra situação, se você analisar sobre outro aspecto, a vitória às vezes não veio só ali devido ao Nordeste. É lógico, né? Foi votado em todos, foi no Norte, Sul, Sudeste. Mas vamos dar uma olhada nos números que nós temos aqui. Ó, você vê, por exemplo, o Lula, a votação dele no Nordeste em 2022, que foi essa eleição, ele venceu com 38,6% o Jair Bolsonaro. Na eleição de 2018, o Haddad venceu com 39,4%. Então o Haddad venceu no Nordeste com 0,8%, tá dentro da margem de erro, é muito pouco. Venceu o Bolsonaro no Nordeste, é lógico, mas a votação ainda é muito grande e fez a diferença. Vamos ver no Sudeste, que eu acho que é interessante. Agora em 2022, o Bolsonaro venceu o Lula por 8,5%. Em 2018, a votação no Sudeste, o Haddad perdeu de 30,8% para o Bolsonaro no Sudeste. Então vocês estão vendo? 22,3% de diferença deu de uma eleição para outra. Diminuiu a vantagem no Sudeste. Então, pelo número de eleitores que tem no Sudeste, 22,3% é muito mais significante, às vezes, do que o 38,6% que o Lula teve esse ano no Nordeste, né? Que teve menos até que o Haddad teve. Vamos ver aqui em São Paulo, que o São Paulo foi o que puxou essa eleição maior. Até tanto que o Lula queria quem? O Geraldo Alckmin de vice, por quê? Justamente para crescer o voto dele aqui em São Paulo. E o que aconteceu? Não só na capital, no interior também aumentou os votos. Você quer ver? Em São Paulo, em 2018, a vantagem do Bolsonaro sobre o Haddad foi de 36%. Nessa eleição agora em São Paulo foi 7,4%. Então vocês veem a diferença, pessoal. O Nordeste foi importante, mas o Sudeste, por isso que o Lula bateu sempre em cima do Sudeste, o estado de São Paulo, porque ele sabia que se não tivesse uma vitória boa aqui, o Nordeste sozinho não seria suficiente. O Lula teve, pessoal, 7,7 milhões de votos a mais que Haddad no Sudeste, dos quais 4,3 milhões foram no estado de São Paulo. Todos esses números é para confirmar que o Sudeste foi tão importante quanto o Nordeste. Aí vem um pessoal aqui do estado de São Paulo, critica os nordestinos, tudo. Não, aqui dentro foi, na minha visão, o problema maior, a novidade da eleição que fez o Bolsonaro perder, foi uma vantagem pequena, né? E vamos aqui também, pessoal, fazer uma homenagem para a empresa MDA, que é a grande atração dessa eleição. Vamos ver, no primeiro turno, o Bolsonaro teve 39,7%, o Lula 48,3%. O MDA errou por 3,5% o número do Bolsonaro e 0,1% do Lula. Foi a segunda empresa que mais se aproximou no primeiro turno, que teve todo aquele problema. No segundo turno, o Lula teve 51,1%, o Bolsonaro 48,9%, segundo o MDA, 2,2% de diferença, a diferença foi 1,8%. Então, parabéns a essa empresa, que foi uma empresa nova, que não tinha tanta badalação, mas que acertou mais em cima. Junto com o Paraná Pesquisa, o Quest, o Datafolha e o Futura, que foram empresas também que acertaram. Então, pessoal, tá tendo bastante protesto no Brasil por parte dos bolsonaristas, né? Já pararam as rodovias, agora deu uma enfraquecida, mas hoje, por exemplo, tá sendo chamada uma greve geral. A gente viu aqui em rodovias aqui da nossa região, ainda tem pessoal parando e tem também o pessoal tá se concentrando no tiro de guerra. Aqui, por exemplo, São José do Rio Preto, né, pessoal? Que é a nossa região, a cidade maior, e nas rodovias da região onde está tendo, a gente está passando para vocês. E falando todo o andamento, né, dos protestos dos bolsonaristas, vamos estar passando também tudo o que está acontecendo na equipe de transição, né? A equipe de transição que o Lula escolheu, o Geraldo Alckmin, que escolheu muito bem como vice e ajudou muito na parte de aproximação com empresários. Aqui no interior de São Paulo, como a gente disse anteriormente, o Lula cresceu muito no estado, isso deve muito ao Geraldo Alckmin. E agora, nessa fase de transição, ele estando lá,
o presidente Bolsonaro já recebeu ele, já conversou com ele, então é diferente, por exemplo, se fosse o Lula ali à primeira vista. Então o Geraldo Alckmin, ele tem essa força, essa vantagem, né, dele ter sido sempre assim, mais de centro, e nessas horas que tá tendo esses problemas, o melhor é colocar aquelas pessoas que têm menos rejeição para poder ir abrindo esse caminho da transição, que é muito importante para um governo que vai entrar. Vocês sabem que vai ter que ser feita uma PEC, né, para poder pagar pelo menos o Bolsa Família, como foi prometido pelos dois candidatos, né, no valor de R$ 600. Então, vai ter que ter essa PEC, ou então o Lula também, pessoal, está pensando ou essa PEC ou um crédito extraordinário para poder pagar pelo menos de saída, tentar aumentar o salário mínimo, pagar também o Bolsa Família. Então tudo isso porque com esse crédito extraordinário ele não fica tanto na mão do Congresso, que no momento está no grupo do centrão do Bolsonaro, entendeu? Então pode ser uma jogada. Porque existe a briga de Alagoas, para evitar, porque o pessoal lá do Renan Calheiros não tem bom relacionamento com o Arthur Lira, então é nessa hora aí que de repente o crédito extraordinário ele vai ter que deixar de ficar na mão do centrão. Mas nesse momento que existe muito protesto, pessoal, conforme mais gente o Lula atrair de pessoas do lado das igrejas, do centrão, e for trazendo governadores que foram eleitos por outros lados, é melhor para garantir a posse dele. Então a gente sabe, tem o pessoal descontente, a gente está acompanhando tudo, pessoal, e a gente vai estar passando para vocês. Então, pessoal, nesse vídeo nós trouxemos para vocês, nós falamos para vocês do Lula. Onde foi a vitória dele? Nordeste ou no Sudeste? Nós comentamos sobre isso, porque a votação no Sudeste foi muito acima da anterior, quando foi o Haddad contra o Bolsonaro. Nós falamos também da empresa MDA, que foi muito bem nos 2 turnos da eleição, grande revelação, parabéns. As outras empresas que também acertaram, que foi o Datafolha, o Futura, o Paraná Pesquisas, foram empresas, o Quest, que também ficaram dentro da margem de erro, que melhoraram, né, pessoal, a situação das empresas de pesquisas, que não estava bem no começo. Falamos também do Geraldo Alckmin, que ele está comandando a transição, indicado pelo Lula, que é um nome que ajudou muito. O Lula, quando ganhou a primeira eleição com José de Alencar, o vice ajudou muito, e nessa eu também acho que o Geraldo Alckmin ajudou. Estamos também, pessoal, colocando para vocês os protestos que os bolsonaristas estão fazendo em todo o Brasil, nas estradas, nos QG, nos tiros de guerra. Aqui em Rio Preto acontece isso, hoje está acontecendo, uma parte da cidade deu uma parada, a maioria do comércio abriu normal, mas teve o pessoal que está protestando ainda até hoje. Então, pessoal, nós vamos estar sempre aqui trazendo para vocês notícias. A gente deu aí uma descansadinha, mas nós vamos estar direto aqui trazendo as novidades, tanto da parte do Lula quanto do Bolsonaro. Vai dar muita conversa ainda e nós vamos estar trazendo aqui para vocês. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixe um joinha, compartilha ele pra gente.